Schopenhauer era um homem profundamente solitário, um solteirão alemão convicto. E Schopenhauer disse que quando era jovem estava escalando uma montanha, muito jovem, e viu na montanha, na neve, porcos-espinhos. São mamíferos, logo dependem do aquecimento mútuo. E os porcos-espinhos no meio da neve da montanha se aproximavam para aproveitar o calor um do outro. Só que ao se aproximarem, eles se espetavam. E cada vez que se espetavam, eles se afastavam. E graças a isso, os porcos-espinhos viviam, saindo e entrando disso. E a metáfora é a metáfora que Schopenhauer diz sobre todos nós. Como nós somos solitários, nós procuramos pessoas. Nós vamos atrás de pessoas. Vamos atrás de pessoas que nos interessem. Vamos atrás de pessoas que nos tirem da solidão. Mas conviver com as pessoas é muito difícil. Um título de um livro que eu lancei com a Monja Coy, o inferno somos nós. Sartre dizia que o inferno eram os outros. E o inferno somos nós. As pessoas são complicadas. As pessoas são difíceis. As pessoas têm manias. As pessoas limitam nossa liberdade. As pessoas querem estar conosco quando não queremos e não estão disponíveis quando queremos. Resultado, eu me afasto das pessoas, porque eu me espetei com elas. E aí eu sinto frio de novo e volto a me aproximar. Esse dilema humano é insolúvel, salvo os que aqui são perfeitamente bem casados, totalmente integrados em amálgama absoluto com a pessoa amada, que nunca discordam e vivem em conchinha permanente. Salvo essas pessoas, os outros, como eu, têm sístoles e diástoles, um movimento pendular de busca e de repulsa. A solidão tem má fama. Quando um aluno é indisciplinado, nós o castigamos com duas coisas, pelo menos na escola tradicional, hoje não mais. Nós o mandamos para a biblioteca, que é o local mais terrível da escola, onde ele pode ser mandado junto aos livros. Você errou, você fracassou como aluno, você vai ficar junto dos livros, que é uma mensagem importante para o aluno. Quem erra, quem fracassa, quem odeia a escola, tem como castigo os livros. Mas ele também deve ficar sozinho. O pior castigo em uma penitenciária é a solitária. A história literária está cheio de exemplos de pessoas literárias que quase enlouqueceram em função da solidão. Ou tentaram encontrar sua identidade, como Robinson Crusoe, tentaram encontrar sua identidade sozinho ao longo das décadas que passou na ilha, depois acompanhado de Sexta-feira, seu auxiliar direto. A solidão, ela é temida em geral, porque a solidão me obriga a me olhar no espelho. A solidão me obriga a me ouvir, e os outros me distraem de mim mesmo. Os outros fazem com que eu não pense em mim, que eu não fale o tempo todo de mim, que eu não seja focado em mim o tempo todo e não tenha que conviver muito comigo. A solidão é temida provavelmente porque lá eu estou sozinho comigo. E estando sozinho comigo, naturalmente, eu sou obrigado a olhar para esse espelho da medusa petrificante, ou olhar para o retrato de Dorian Gray, se vocês preferirem a metáfora no Oscar Wilde, aquela parte difícil de mim mesmo, que eu não consigo me enganar estando sozinho. Quem já fez como eu uma experiência que eu já fiz, o que a gente chama de exercícios de Santo Inácio, a gente passa 30 dias sem conversar com ninguém. Quem já passou por essa experiência de passar 30 dias sem falar com alguém, é uma pessoa que descobre que há vozes que surgem depois de um tempo. Vozes que nós nos esquecemos no trânsito. E eu chego a dizer no livro que a principal resposta ao dilema do porco-espinho é o celular. Porque ele garante que eu esteja próximo das pessoas sem que elas me espertem. Esse é o sucesso do celular. Porque ele é a solidão mais bem resolvida da tecnologia humana. Ele faz eu crer que eu estou com alguém. Não há solidão maior do que um grupo de WhatsApp. Mas ele faz eu crer que eu estou com alguém. E se a pessoa me desagrada, eu bloqueio, deleto e ignoro. Assim, esse porco-espinho recebe um certo calor, um calor pífio, um calor tênue, através das redes sociais. E pode controlar. Provavelmente Schopenhauer não conhecia essa possibilidade que as redes sociais propiciam de garantir proximidade sem garantir incômodo. Mas para eu ler um livro, e isso é bem destacado no texto, eu preciso ser solitário.
Eu chego a dizer no texto, se você chegou até o fim do livro, você está sozinho, já que o hábito de ler em conjunto praticamente desapareceu. Muito comum no século XIX, a leitura entre senhoras que costuravam, a leitura entre pessoas à noite, não havia televisão, a leitura era um passatempo. Hoje nós lemos sozinhos. E a leitura é sempre um exercício de descoberta individual. A leitura é a capacidade de fazer da solidão aquilo que aparece no livro, transformá-la em solitude, ou seja, uma solidão produtiva, uma solidão não depressiva. Desconfio da pessoa que não consegue ficar sozinha. E desconfio também da pessoa que não consegue ficar acompanhada. Desconfio de quem não tem o dilema do porco-espinho, quem só espeta os outros, ou só sente o calor dos outros. Desconfio da pessoa, e digo isso no livro, incapaz de ir a um restaurante e sentar sozinho. Desconfio da pessoa que não é capaz de encarar o drama de que sempre estamos sozinhos. E estar junto a alguém é sempre uma máscara que diminui essa solidão. E quando a pessoa diz o que eu espero que ela diga, quando ela concorda com tudo que eu falo, eu digo que essa pessoa me entende e que ela é inteligente e que ela é legal. O elogio mais frequente que eu recebo nas redes sociais é: você diz tudo o que eu penso, você é genial. Então, na verdade, esse é um elogio à pessoa, não é um elogio a mim, é um elogio ao seu espelho. Tudo aquilo que eu penso, você diz, logo você é bom, porque o que eu penso é bom. E eu diria, como professor, que exatamente quando alguém diz o que eu não penso, contrário ao que eu penso, que essa pessoa então me faz companhia, porque ela dialoga não mais só com o meu narciso, mas com a minha capacidade de dialogar. O fato de que as pessoas não podem mais ficar sem o celular em nenhum momento, que elas arriscam a vida em função do celular, é a mostra que somos a geração mais conectada da história e ao mesmo tempo, provavelmente, a mais solitária. É o paradoxo que acontece no Brasil, que é destacado no livro, de que todos têm redes com centenas de amigos e levam vidas felicíssimas, levam vidas povoadas de pessoas que postam uma felicidade absoluta. Ninguém é triste, infeliz ou depressivo. Ninguém vive mal ou às turras com a família. E à medida que as fotos fluem, mostrando que eu estou sempre acompanhado, que a minha família é maravilhosa, que a minha casa é um reduto idílico e utópico, aumenta a venda de remédios contra a ansiedade, contra a insônia, em resumo, contra a solidão. Ou seja, esse é um paradoxo do mundo contemporâneo que o livro quer tratar. A primeira frase em que Deus refaz a criação, o primeiro recall da criação, é dizer a Adão que vai fazer uma mulher para ele. Não é bom que o homem esteja só. Vejam, todos os animais foram criados aos pares, já desde o início. Todos os animais com macho e fêmea. O homem sozinho, sem nada. Pelo menos em uma das tradições bíblicas. E quando Deus chama de volta o homem e diz, agora vamos fazer uma companheira, Deus está entendendo que é uma melhoria da criação. É o primeiro recall de toda a história da criação. E aí não é bom que o homem esteja só. E Adão então recebe Eva como companheira. É curioso que para tirar Adão da solidão era preciso criar um ser que fosse igual a ele no gênero humano, na espécie Homo sapiens, mas diferente no gênero sexual, diferente na identidade, na presença de uma identidade. Ou seja, a única forma que o Gênesis descreve que uma pessoa supera a solidão é quando encontra alguém suficientemente próximo para estabelecer um diálogo e suficientemente diferente para que esse diálogo não seja apenas um espelho. Grande parte do livro é sobre esse esforço histórico da literatura, da produção filosófica sobre o tema da solidão. Como é que a gente resolve ao longo da história o fato de que a maioria das pessoas tem horror a ficar sozinhas? E como é que a gente resolve o fato de que a maioria das pessoas também encontra no outro um obstáculo, uma barreira, desse quase insolúvel dilema do porco-espinho e que, como eu já disse no início, ajuda a explicar o sucesso do celular.
a grande invenção para atenuar esse choque. O ato de criar e o ato de pensar é essencialmente um ato solitário. Pode ser orientado por alguém, pode ser orientado por um professor, pode ser orientado por um filósofo, pode ser orientado por um escritor. Mas pensar é um gesto solitário, isolado. Pensar é um gesto que eu faço fechado dentro de uma prisão que Hamlet chamou a casca de nós. E a gente faz uma brincadeira depois entre a casca de nós, com Z, e a casca de nós, com S. Ou seja, sobre a minha máscara e sobre eu poderia ser senhor do espaço infinito, não? Porque não dependo dos outros para isso. Hamlet é melancólico porque também é solitário, rejeita o amor de Ofélia. Na verdade, só ama a um fantasma. Como quase todos nós, o verdadeiro amor é por um fantasma, nunca por uma pessoa concreta. E essa solução melancólica hamletiana é a origem de quase toda a filosofia. De grandes produtoras de pensamento que se isolam, de padres do deserto que a gente trata, de filósofos que se isolam para poder pensar. Porque não é possível pensar em meio ao ruído da sociedade. Não é possível que eu descubra coisas em meio ao ruído social. Não é possível que eu entre dentro profundamente da minha consciência se o mundo grita, berra e coloca sons. E é esse dilema que eu acho fascinante e que movimentou toda a escrita do livro que a editora Planeta acolheu. Como eu consigo resolver o fato de, independente que eu esteja amando, eu continuo sozinho. Independente de eu estar com alguém, eu continuo sozinho. E é por isso que a paixão é tão valorizada, porque ela é um tal grau de infecção da identidade. A paixão é uma infecção passageira curada pelo convívio, com rapidez. Que a paixão é uma infecção que faz com que eu não me sinta sozinho, porque no momento da paixão, como eu comento no livro, eu não vejo os defeitos da outra pessoa. Logo, eu estou comigo. A paixão cega, produz um ponto cego. Quando a paixão passa e eu vejo que a pessoa é diferente, que a pessoa não é quem eu esperava, de que aquilo que eu apostava como a alma gêmea, aquilo que eu apostava como a perfeitamente outro complemento de mim, era na verdade a minha projeção em cima de alguém, deveria ser sucedida por um estágio superior chamado amor, que não é a infecção da paixão. Mas como nessa fase do amor eu vou ter que me espetar, e eu vou ter que mostrar que eu também sou espinhoso, e eu vou ter que mostrar que eu tenho defeitos grandes, passar para esse estágio pressupõe uma maturidade impressionante. No livro vocês vão notar, aqueles que vão ler ou começaram a ler, que a história da cultura ocidental é a história da solidão. Que a solidão é a mãe da cultura ocidental. Que a solidão é aquilo que gera, quanto mais solitário o indivíduo, mais ele é produtivo. Foi ficando surdo e tendo um gênio intratável que Beethoven produziu suas obras-primas. Incapaz de não espetar as pessoas, Beethoven só espetava, e não ouvindo mais ao mundo, ele ouviu uma música interior da sua genialidade e produziu coisas como a Nona Sinfonia, por exemplo. É exatamente nesse retiro solitário que Agostinho, depois de uma vida de sexo, drogas e rock and roll, se retira e exatamente depois da morte da mãe passa um período sozinho para avaliar, depois do êxtase em Ostia, ele passa um período sozinho para isso. São esses retiros, são essas retiradas do mundo que produzem a grande categoria humana da produção solitária, da olhada para si, da capacidade de observar aquilo que não sou eu mesmo, mas eu é um outro. Esta frase contraditória, que vocês vão encontrar em Rimbaud, por exemplo, o grande poeta francês, em várias outras fontes, eu é um outro, é a capacidade de observar em si algo que não é aquilo que o mundo vê em mim, que seria a casca de nós, com S, a máscara com que eu vou ao mundo, a máscara que vocês me olham, professor Leandro Carnal, uma personagem, e eu tenho um cuidado imenso na minha vida para não acreditar nessa personagem,
que eu acho que é o grau supremo de delírio, da pessoa começar a acreditar que ela é o que os outros acham que ela é. Esse é um grau supremo. Aí começamos a falar em nós, sinal ou de vaidade, ou de esquizofrenia, ou de qualquer outro campo em que eu comecei a me ver múltiplo. Mas não é essa multiplicidade que eu me refiro, mas a capacidade de encontrar o grande outro, que na teologia é Deus, e na filosofia uma capacidade de perceber dentro de mim um outro ser que não se dialoga com o mundo tão frequentemente, que é completamente diferente, porque desde que eu nasci, eu sou levado a conviver em grupo, e convivendo em grupo eu sou obrigado a fazer concessões muito fortes daquilo que é possível, daquilo que é viável. E toda a pessoa educada é a pessoa controlada sobre o que realmente pensa. O que nós chamamos no Ocidente de educação é a capacidade de disfarçar meu ódio, minha sexualidade, minha agressividade, de não atacar ou bater nas pessoas publicamente. E quanto mais eu for controlado, basta ler Freud para pensar o mesmo, quanto mais eu for controlado, mais civilizado eu serei. Quanto mais a sociedade for repressiva, mais educado eu serei. E ao mesmo tempo, viverei mais essa casca de nós, para me refugiar na casca em nós, na casca dura da minha própria consciência. O livro é um convite para pensar sobre o fenômeno da solidão. O livro é um convite para acompanhar a solidão produtiva e positiva. O livro é uma advertência sobre as solidões que não podem ser resolvidas pelas redes sociais. O livro é um convite a ler o que grandes autores, muito mais inteligentes do que eu, pensaram sobre solidão no passado. O livro é um convite para olhar de cara para esse grande medo de que as pessoas dizem: eu tenho medo de morrer sozinho. Essa deveria ser a menor preocupação de uma pessoa, até porque a morte é sempre solitária. Ninguém vai com você, mesmo morrendo em conjunto. Ninguém vai com você. A morte é sempre solitária. A morte é sempre uma jornada solitária. Ninguém deveria ter medo de morrer sozinho, porque todos morrerão sozinhos, absolutamente só, cercado de pessoas ou não. Como brinca o Woody Allen, não tenho nada contra a morte, apenas não gostaria de estar presente. Todos morrerão sozinhos, mas o verdadeiro medo a ser respondido que está no livro não é: eu tenho medo de morrer sozinho, porque isso é inevitável. É ter medo de viver sozinho, protegido na sua casca, protegido para que os outros não lhe espetem. E o que grande parte do livro indica é que a única chance de eu sair desse estágio autotélico, a gente chamaria em filosofia, fechado sobre mim, esse estágio tem um custo para eu deixar de ser sozinho: é aceitar que eu espete aos outros, que os outros me espetam. É aceitar o custo de romper essa casca, aceitar a dor de romper essa casca, aceitar o fato de que quem me incomodou dialogou comigo, e quem me agradou dialogou com meu narciso. De quem me enfrentou, para os budistas, fez queimar karma, para os filósofos fez eu refletir o contraditório que é essencial. Eu é um outro. Eu é a descoberta de um grande outro que raramente nós tocamos, porque a maioria das pessoas, isso denunciado pelos filósofos, denunciados pelos psicanalistas, também está